Caríssimos irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 21 de maio, dia em que, juntamente com toda a igreja, nos alegramos por celebrarmos a ascensão do Senhor. Hoje, convidamos você, convidamos toda a sua família para juntos partilharmos o Evangelho de Mateus no capítulo 28, versículo 16 ao 20. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade foi-me dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar tudo que eu vos ordenei, e que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, ao celebrarmos hoje a ascensão do Senhor, celebramos a plenitude da Páscoa. Com a volta de Jesus para o Pai, abre-se as cortinas de um mundo novo, sinalizando assim os primeiros passos da igreja missionária, que através do testemunho dos primeiros cristãos, tornou Jesus conhecido a todos os rincões da terra. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, através dos discípulos, o anúncio do reino se espalhou por todo o universo como fagulhas de fogo, incendiando assim o coração da humanidade com a presença viva do Cristo libertador, o Filho de Deus, que mudou o rumo da nossa história, que nos tirou da solidão das trevas, plantando em nossos corações a semente da fé e da esperança. Caros irmãos, queridas irmãs, somos hoje os responsáveis pela propagação deste anúncio. E é urgente a necessidade de fazer chegar aos outros corações a proposta de um reino de paz, um reino de amor, um reino de justiça, implantado por Jesus aqui na terra. Portanto, não podemos deixar que nossos irmãos privem-se da alegria de vivenciar a presença do Cristo ressuscitado em suas vidas. Contemplando assim a ascensão do Senhor, estamos também nos preparando para a grande festa litúrgica de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Espírito Santo que está no meio de nós, mas que nem sempre percebemos a sua ação no mundo. O momento é propício, caros irmãos e irmãs, para refletirmos sobre a importância do nosso batismo, ocasião em que recebemos o Espírito Santo que nos insere na comunidade cristã. Perceba que a vitória de Jesus, que é também a nossa vitória, começa na ressurreição e se concretiza na ascensão. Viver essa verdade é vivenciar já aqui na terra as alegrias do céu, o que não significa ignorar os problemas existentes aqui na terra. Não é olhando para o alto que vamos encontrar Jesus, e sim olhando para a nossa realidade terrena, para os rostos desfigurados de tantos irmãos e irmãs excluídos por uma sociedade insensível, que não os reconhece como pessoa, como gente, como filhos de Deus. Ao contrário de sua morte, a ascensão de Jesus, ou seja, a subida de Jesus ao céu, não foi vista pelos discípulos como uma separação. Pelo contrário, foi a partir de então que eles passaram a sentir mais forte assim a presença de Jesus entre eles. A todo instante, somos beneficiados pelos frutos da ascensão. A grande riqueza que nos foi conquistada por Jesus, o Espírito Santo, e também pela última bênção dada por ele aos discípulos no momento de sua subida ao céu. Bênção que se prolonga por toda a história, chegando assim a cada um de nós, caros irmãos, queridas irmãs. Veja que o Evangelho deste domingo vai narrar o encontro
de Jesus com os discípulos lá na Galileia, logo após a sua ressurreição. Podemos nos perguntar, por que Jesus indicou aquele local para o encontro com os discípulos e não em Jerusalém? Certamente por ter sido ali o local onde tudo começou, onde foi iniciada a sua caminhada com os discípulos rumo a Jerusalém. Portanto, refazendo assim a mesma trajetória que fizeram com Jesus, os discípulos iriam recordar tudo que ele havia ensinado enquanto caminhava. Galileia era o lugar do testemunho. Foi ali que muitos testemunharam as obras que Jesus realizava e passaram a acreditar nele. Jesus sabia que todos os que acreditaram nele seriam seus seguidores assim, dando continuidade à sua missão. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, é importante termos em mente, Jesus não deixou tudo pronto. Ele deixou para nós a responsabilidade de dar continuidade às obras do Pai aqui na terra. A responsabilidade de fazer o reino de Deus acontecer através do nosso testemunho de adesão ao projeto de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje Jesus marca um encontro com cada um de nós. Não precisamente na Galileia, mas dentro do nosso coração. É a partir desse encontro que tornamos anunciadores do reino. É a partir desse encontro que avançamos sem medo para as águas mais profundas, na certeza de que nunca estaremos sós, pois o próprio Jesus nos garante: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Se Jesus está conosco, por que haveremos de temer, meus irmãos e minhas irmãs? Onde nós andamos e onde nós estivemos, não podemos esquecer que Jesus espera de nós o cumprimento de sua palavra. Fazer-se discípulo de Jesus é levar as pessoas a imitá-lo. Fazer-se discípulo de Jesus é dar testemunho da sua ação salvífica. É exalar no mundo o perfume do amor de Deus que se expressa no coração daquele e daquela que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É expressar com a vida os ensinamentos do Mestre, que veio ao mundo assim revelar aos homens o plano de amor do Pai que ressuscitou dos mortos. Porém, foi pelo seu próprio poder que Jesus subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, participando da glória e nos inserindo também com Ele no mistério da sua igreja. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia de hoje, dia da ascensão do Senhor, devemos nos perguntar: como temos cumprido o mandato de Jesus? Temos evangelizados dentro da nossa casa? Você tem evangelizado a sua família dentro da sua casa? Você tem dado testemunho de verdadeiro cristão ou verdadeira cristã? Há alguma diferença entre o seu comportamento dentro da igreja e fora da igreja? Você é coerente nas suas atitudes? Reflita isso nesse dia de hoje, amados irmãos e irmãs. E peçamos ao Pai que a certeza da presença do seu Filho Jesus seja estímulo para o cumprimento da missão que recebemos. Missão de proclamar o reino a todos os povos. Assim seja. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, desejo a vocês um santo e abençoado dia do Senhor, um santo e abençoado dia do domingo. E que desça sobre todos nós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.